Tô de volta de mídias sociais da TNT Esportes para a gente falar sobre o empate do Flamengo com a LDU em Quito, terceiro jogo do rubro-negro na Libertadores 2025. Já faz tudo aquilo que você está acostumado, deixar o like, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, tudo aquilo que você faz aqui nas mídias sociais da TNT Esportes, que é o tema do vídeo agora. Terminou agora há pouco, LDU 0, Flamengo 0, jogo da terceira rodada do grupo do Flamengo na Copa Libertadores, um resultado que o Flamengo precisava de qualquer maneira conseguir sair de Quito sem perder, porque se ele perdesse o jogo, se colocaria numa situação muito complicada dentro do grupo, considerando que o Central Córdoba é favorito a vencer o jogo contra o Deportivo Táchira em casa. Se o Flamengo perdesse para a LDU, ele poderia começar o retorno desse grupo, né, os três últimos jogos desse grupo, com a LDU e o Central Córdoba com 7 pontos e o Flamengo com 3. Então, nesse cenário, pensando com o jogo de pontos, pensando com o jogo da pontuação, o empate foi um resultado de regular para bom, porque o Flamengo não poderia perder de jeito nenhum. Mas falando em termos de atuação, a atuação do Flamengo foi uma atuação muito pobre, uma atuação muito ruim, mesmo considerando considerando o aspecto de altitude, né? Altitude 2.800 metros de Quito, que não é tão prejudicial quanto a altitude 3.600 de La Paz ou altitudes maiores, mas é uma altitude que incomoda, onde o Flamengo tem um retrospecto muito ruim. Mesmo considerando isso, a atuação do Flamengo foi uma atuação muito pobre, em especial do meio para frente. Do meio para trás, acho que os zagueiros funcionaram muito bem. O Léo Ortiz e o Danilo hoje fizeram um ótimo jogo, boas coberturas, ótimo tempo de bola, não deixando o Arce, que é o artilheiro da LDU, fazer praticamente nada. Nas laterais, o Ayrton Lucas claramente se preservando, porque está muito desgastado, e o Wesley defensivamente também não sofreram muito. O Wesley ainda fez alguma coisa na frente, mas do meio para frente faltou muito capricho, faltou muita, acho que a palavra é capricho mesmo, faltou aquele cuidado na hora de dar o último passe, de espetar uma bola nas costas da zaga, e assim o Flamengo passou 90 minutos tendo a posse de bola, 90, né? Eu diria 60, passou 60 minutos, todo o primeiro tempo, o comecinho do segundo, tendo a posse de bola, mas uma posse de bola que gerou pouquíssimas chances, e isso se dá a uma falta de capricho próximo ao gol da LDU. O Flamengo teve uma finalização do Arrascaeta no primeiro tempo, numa bola metida da direita, que o Juninho fez o corta-luz, a bola sobrou para o Arrascaeta, mas caiu no pé esquerdo, a bola muito perto do pé dele, ele chutou fraco, a bola foi facilmente defendida pelo goleiro da LDU. E no segundo tempo, mesmo com a entrada do Pedro, o Flamengo não conseguiu criar muito, não conseguiu levar perigo ao gol da LDU. A melhor chance veio numa jogada individual do Luiz Araújo, que ele arrancou com o Pedro puxando a marcação para o lado direito, ele arrancou para o lado esquerdo, mas quando chegou ali na entrada da área, deu uma finalização muito ruim para o alto e subiu. Foram as duas melhores chances do Flamengo no jogo. A LDU também não teve grandes oportunidades. A principal chance da LDU veio na última bola do jogo, depois de um escanteio curto cobrado da direita. A bola foi para a região ali do bico da grande área, mais próximo à lateral, um cruzamento longo para a segunda trave. Aí sim a defesa do Flamengo falhou, errou, e o zagueiro da LDU acabou cabeceando completamente livre, ele e o gol no segundo pau, mas acabou cabeceando para o alto. No fim, a gente tem falado muito das atuações do Flamengo, que têm sido boas até quando não ganha, exemplo do que aconteceu no jogo contra o Vasco no fim de semana, mas hoje esse 0-0 é um 0-0 diferente. O Flamengo teve que começar sem o Plata, que está com dores no joelho esquerdo, então não pôde jogar por conta disso. E em termos de administrar minutos, só teve o Léo Pereira, que não jogou, vinha de uma sequência muito grande de jogos, mais de 10 jogos seguidos começando, e o Danilo jogou no lugar dele, mas não fez muita diferença. O Danilo fez um bom jogo, inclusive foi eleito pela Conmebol o herói da partida,
Mas do meio para frente começou com Gerson aberto pela direita, na linha de meias, né? Gerson aberto pela direita, Arrascaeta por dentro e Bruno Henrique, lembrando os tempos lá de 2019, como um ponta pela esquerda, num 4-2-3-1 aberto pela esquerda, criou uma ou outra jogada em arranques e com o Juninho de centroavante. Juninho não fez um bom jogo, mais uma vez perdendo tempo de bola, a bola também não chegou muito para ele finalizar. Acho que a melhor jogada dele foi quando ele fez o corta-luz para a batida do Arrascaeta no segundo tempo, no primeiro tempo, mas no geral faltou ao Flamengo esse capricho, esse cuidado na hora de chegar perto do gol, né? Na hora que você tem um corte para dentro para fazer um cruzamento, na hora que você tem a hora de dar um passe nas costas da zaga, não sei se todos eles atrapalhados pela altitude, mas essa bola sempre saindo mais forte do que devia. O Gerson deu um passe que saiu pela linha de lado, o Bruno Henrique deu uma bola esticada que saiu pela linha de fundo. Então, esse capricho, e depois que o Pedro entrou, o Pedro praticamente não teve nenhuma bola que chegou à sua condição para finalizar, ainda tentou fazer um pivô aqui e ali, mas no fim uma partida muito ruim do Flamengo do meio para frente. E por isso, por falta de capricho, por falta de cuidado na hora desse último passe, na hora de bater em gol, na hora de finalizar. Ficou caracterizado para mim uma falta de cuidado, uma falta de esmero, uma falta de capricho na hora de finalizar. E para terminar o vídeo, a gente acompanha a LDU, né, esse crescimento da LDU que vem desde do meio desde da segunda metade dos anos 2000, né, da primeira década deste século. A gente vê a LDU crescer. Eu queria dizer que há muito tempo eu não vejo uma LDU tão fraca, tão ruim, uma LDU sem tanto nível competitivo quanto foi essa. A partida da LDU foi algo terrível, ainda mais considerando um time que jogava na sua casa, que tinha altitude a seu favor. Em certo momento do primeiro tempo, eu comecei vendo os jogadores da LDU esbaforidos, eu comecei a pensar quem estava sentindo mais a altitude, se era o Flamengo ou se era a LDU. Um time espaçado, um time totalmente separado um setor do outro, um time que não conseguiu fazer pressão em cima do Flamengo sem bola, né, para recuperar a bola praticamente em momento nenhum. O Flamengo com muita liberdade para passar, até por isso uma clara dificuldade do Flamengo em conectar, em finalizar bem as jogadas. Mas a partida da LDU, eu vou te dizer, há muito tempo eu não vejo uma LDU, um time tão ruim assim, e mesmo assim o Flamengo não venceu o jogo. Agora, o Flamengo, ainda nesse grupo, ainda tem Central Córdoba, por essa terceira rodada desse grupo, ainda tem Central Córdoba recebendo o Táchira. Imagino que o Córdoba seja bem favorito para ganhar esse jogo, e aí ele iria a 7, a LDU com o placar, com esse empate, foi a 5, o Flamengo tem 4 pontos. E na outra rodada a LDU jogando contra o Táchira na Venezuela, e o Flamengo jogando contra o Central Córdoba fora de casa, na Argentina. Ou seja, 2 jogos seguidos do Flamengo fora de casa. Ele não ganhou esse da LDU e tinha condição para isso diante da fragilidade da LDU. Vai ter que sair para ganhar do Central Córdoba na Argentina, porque senão pode se complicar demais dentro desse grupo que, por uma análise mais antecipada, era um grupo em que o Flamengo deveria, ou era esperado que o Flamengo sobrasse. Está bem longe disso. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, comentar, deixar o like, deixar o gostei, seguir, se inscrever, tudo aquilo. A qualquer momento a gente volta aqui nas mídias sociais da TNT para mais uma análise, para mais um vídeo importante de algo do esporte mundial. Um abraço, tchau.